Boa noite! Com alegria nós iniciamos mais uma live hoje, quinta-feira. Como quinta-feira, nós sempre nos dedicamos a um tema ligado à espiritualidade. E agora nós estamos num curso da liturgia das horas, a oração da liturgia das horas. O que consiste a liturgia das horas, em que se baseia, como se rezar. Um curso mais aprofundado da liturgia das horas, que às vezes a gente só explica só como rezar, quando, as horas, mas a gente tem que entender que existem, vamos dizer, fundamentos da liturgia das horas. E esses fundamentos são fundamentais para que a gente compreenda de forma profunda, saiba rezar e entender a liturgia das horas. Então, quero dar uma boa noite a todos aqui que estão conosco já participando. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda aula sobre a liturgia das horas. E, como sempre fazemos, vamos fazer uma retomada dos temas que a gente viu, as coisas fundamentais que a gente viu na primeira aula, para assim a gente já engrenar de forma mais direta na nossa segunda aula de hoje. O que a gente viu na primeira aula foi a parte o histórico e a introdução. Vou começar pelo histórico, retomando. A liturgia das horas, eu falava que nós podemos rememorar ela na perspectiva dos judeus. Os judeus já celebravam, de uma certa forma, o embrião da liturgia das horas, especialmente nas sinagogas, onde eles cantavam salmos, faziam orações, bênçãos, súplicas, pediam bênçãos a Deus de forma especial. Então, tudo isso é o que a gente chamaria do embrião da liturgia das horas. Mas essa liturgia das horas foi se desenvolvendo, começa a igreja, e a igreja vai assumir os salmos de Israel. E hoje nós vamos falar de uma forma muito especial da espiritualidade de rezar os salmos. Por que a liturgia das horas tem a dimensão dos salmos? Porque nós rezamos essas orações que são do Antigo Testamento. Então veremos isso hoje na nossa segunda aula. E vimos que tem duas dimensões. A liturgia das horas se desenvolveu em dois veios fundamentais. O que chama da catedral, era no início da igreja, as catedrais com o seu bispo e o seu clero que se reuniam para rezar e cantar os salmos, no início da manhã e no final da tarde. Sempre a ideia das laudes e a ideia do lucernário, onde no final da tarde iam acendendo as velas. Rezava cada salmo que se cantava, se acendia uma vela. Por isso que o nome ficou lucernário. Então era assim o povo, antes de ir trabalhar no campo, como era comum, eles rezavam os salmos junto com o bispo e com o clero no início da manhã. E no final da tarde, quando eles voltavam também do campo, eles voltavam lá na catedral e cantavam os salmos, escutavam as bênçãos, as orações, as súplicas e retornavam para casa. É importante perceber que nesse início não se celebrava a missa diariamente. Então a oração litúrgica que existia era a liturgia das horas. A missa era só a missa dominical. Aquilo que nós compreendemos hoje como missa só acontecia aos domingos. Então, durante a semana, no amanhecer e ao anoitecer, se rezava os salmos, cantava os salmos no início da manhã e no final da manhã. E depois também tinha o segundo veio, que eram os monges. Os monges do mesmo jeito, os monges se tornaram, principalmente com a decadência do Império Romano, centros espirituais, evangelizadores, mas também de cultura, de irradiação de tecnologia, vamos dizer assim, para cuidar do gado, para plantar, tudo isso que a sociedade ocidental tinha assimilado durante todo o período dos gregos, dos romanos, com a queda do Império Romano, da invasão dos povos bárbaros, ali os mosteiros ficaram sendo esse centro de irradiação. E também nesses mosteiros se rezava a liturgia das horas, ou, melhor dizendo, o ofício divino. Só que essa oração, normalmente, como os monges, vamos dizer assim, eram profissionais, vamos dizer, a missão dos monges é cantar os louvores de Deus, eles rezavam muito mais horas, eles rezavam de 7 horas por
dia. 7, não é 7 horas, né? 1, 2, 3 horas. Horas, né? Horas orações. Já rezavam 7 orações durante o dia para santificar o dia. E foi mais ou menos confluindo essas duas influências que formaram o que nós conhecemos hoje como liturgia das horas ou ofício divino. Por isso que no mundo monástico normalmente ainda se chama ofício divino. E no mundo mais, vamos dizer assim, paroquial, mais da catedral, da diocese, se chama mais liturgia das horas. Esse é o histórico. E eu começava dizendo o seguinte para vocês, que era... começava dizendo o seguinte para vocês, que era a dimensão da oração é um diálogo com Deus. Então, se a gente quer entender liturgia das horas, a gente precisa primeiro entender o que é liturgia, ou o que é oração. Depois a gente vai entender o que é liturgia. Então, a oração é um diálogo com Deus. Essa oração, esse diálogo com Deus pode ser pessoal, eu sozinho conversando com Deus, ou pode ser comunitário. Então, a liturgia das horas é uma oração, é um diálogo com Deus, mas é uma oração comunitária. E essa oração comunitária, ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser uma devoção popular, todo mundo se reunir para rezar a novena de Santa Teresinha. É uma oração comunitária, só que é uma devoção popular. Existe também, sempre existiu na igreja, grupos que se reúnem para rezar. Pode ser para rezar o terço, rezar para alguma forma de oração, grupos de oração que nós podemos, que ao longo dos séculos a igreja sempre teve grupos que se reuniram para rezar de alguma forma, de alguma maneira. Então podíamos dizer assim, grupos de oração de diversas formas, de diversas matizes, que sempre se reúnem para rezar. Não reza sozinho unicamente, mas quer rezar em grupo. E terceiro, existe aquela forma de oração que é a litúrgica. Então já podemos começar a precisar melhor o que é a liturgia das horas. A liturgia das horas é uma oração? É um diálogo com Deus. Mas ela é pessoal? Não, ela é comunitária. Mas ela é uma devoção popular? Não é uma devoção. É um grupo de oração? Também não é um grupo de oração. É uma oração comunitária litúrgica. Então, já estamos começando a definir, né? Dar os nomes, dar o nome, como diria no interior, dar os nomes aos bois, né? Dar o nome a cada uma das coisas, colocar os pingos nos is. E, sendo litúrgica, o que é uma oração litúrgica? Quais são as características? É o que a gente viu detalhadamente na primeira aula, agora estou só retomando. Normalmente ela tem um rito. Ela obedece a um rito, uma forma. Como a gente celebra a missa, por exemplo, é uma liturgia. A liturgia das horas é uma liturgia. Ministrar, por exemplo, o sacramento do batismo é uma liturgia. Então tem um rito próprio, a qual de ficar de pé, de fazer... Tem todo, vamos dizer assim, os direcionamentos. Tem vamos dizer assim, normas, rúbricas. Que é, na verdade, quando a gente vê aquele livro litúrgico, rúbricas, a gente diz assim, cumprir as rúbricas. O que é rúbrica? É porque a letrinha é vermelha. Rúbrica quer dizer uma coisa vermelha, rubro, né? Vem de vermelho. Por exemplo, quem torce pelo Flamengo é rubro-negro. Né? Então, é uma rubro de vermelho. Então, as rúbricas significam as letrinhas vermelhas. Quando você pega qualquer liturgia, um dia se você se aproximar, por exemplo, de qualquer livro litúrgico, você vai ver que tem sempre lá, por exemplo, o missal, que o padre celebra a missa, ele vai ter em negrito para ele ler, e em vermelho são as orientações. Hora de abrir os braços, tá? Então, um rito, com rúbricas. Ele depois tem um formulário. O que é um formulário? É uma oração por escrita. Não é uma oração espontânea. Se a oração é litúrgica, ela não pode ser espontânea. Não pode, César, eu tive vontade de ir na missa, agradecer a Deus. Não é uma oração espontânea. É uma oração que obedece a um formulário. Ela está escrita lá detalhadamente. A missa do 5º domingo da Páscoa, por exemplo, está lá, tudo direitinho. As laudes da sexta-feira da oitava da Páscoa, está lá tudo direitinho escrito, o que você tem que fazer, o que você vai pedir. Então, para ser oração litúrgica, precisa ter um rito e precisa ter
um formulário, né? Precisa estar por escrito. Terceiro, ela precisa ser oficial. O que é oficial? É algo que não brota das pessoas. Ela precisa ter alguém que chancele ela. Então, senão não é liturgia. Liturgia precisa ser uma oração chancelada pela igreja, a qual a igreja vai dizer, em última instância, que a gente vai ver mais adiante, que a oração nem é minha, nem é do padre, é da igreja, como um todo. Então, ela tem uma, vamos dizer assim, uma oficialidade. E como é que a gente distingue a oficialidade de uma liturgia? Primeiro, porque ela é canônica, obedece a leis. Por exemplo, tem uma lei que vai dizer que você deve rezar, por exemplo, as laudes de manhã. Então, ela obedece uma lei. Ah, não, eu gostaria de rezar as laudes 4 horas. Não é. Tem um cânone, quer dizer, tem uma norma sagrada que diz que nós devemos obedecer à verdade da hora. A hora verdadeira. As laudes é da manhã, às vésperas do final da tarde. Então obedece uma lei, não depende do gosto humano. Vamos nos reunir e dizer, não, preferimos, é 4 horas da tarde, a gente gostou, fez uma votação aqui e diz, vamos rezar as laudes às 5 horas da tarde. Não podemos rezar as laudes às 5 horas da tarde. Ela é regida por leis canônicas, leis sagradas, leis que foram promulgadas pela igreja. Quando eu mostrei da outra vez, eu vi, quando mostrava o livro, eu li que tem documento. Esse aqui é o livro da Liturgia das Horas. As primeiras coisas que tem em qualquer livro litúrgico é sempre esses documentozinhos aqui, ó. Tem aqui assinado. Tem assinado pelo cardeal tal, responsável pelo culto divino, e assim sucessivamente. Aí vem o responsável da CNBB, aí para traduzir precisa de tudo. Então, é uma oração canônica. Depois ela é dogmática, significa que ela reza com a verdade. Que o dogma é a verdade da fé. A liturgia, só nós rezamos, o que está escrito na liturgia é a verdade. É a nossa fé. Quando a liturgia diz, que é a Virgem Maria, a sempre Virgem Maria, o que ela está dizendo? Que há uma verdade, que a Virgem Maria é virgem antes, durante e após o parto. É isso que diz a liturgia. Então, é aquilo que a gente vai falar lex orandi, lex credendi. O que nós rezamos, nós acreditamos. Por isso que nem na missa, nem na liturgia das horas, a gente não pode ficar inventando oração, ficar dizendo... O padre não pode inventar oração. Porque se o padre inventar oração na missa ou na liturgia das horas, que alguém ficar inventando a oração final, ó Deus, que não... E você quero agradecer, porque hoje o dia está lindo, cheio de sol. Você está fazendo oração que é sua. Tem um valor? Tem, mas fora da liturgia. Existe, como a gente viu, a oração pessoal, ela pode ser comunitária, ela tem todo um valor. Mas como, por exemplo, aqui, o que não falta é curso sobre orações que são pessoais, Lexo Divina, oração mental, os 4 graus de oração de Santa Teresa, tudo isso é oração pessoal. Então eu não vou fazer link, senão a gente não anda, né? Mas na liturgia das horas é isso, ela é canônica, ela é dogmática, lex orandi, lex credendi, é um adágio latino que mostra que com o que nós cremos, aquilo que nós rezamos é aquilo que nós cremos. Eu dizia na aula passada que eu aprendi mais a minha fé rezando na liturgia que lendo qualquer catecismo ou lendo qualquer livro. A liturgia, a minha maior escolha, vamos dizer, a minha dogmática é litúrgica. É a liturgia que me ensina. Eu vou escutando aquelas orações e aquilo vai me ensinando. Além de me ligar a Deus. Mas é a minha, vamos dizer, é aquilo que eu descubro a fé da igreja. Aquelas minúcias que eu mesmo me surpreendo e quando alguém me escuta, que coisa fantástica. Dá vontade de rir. Eu disse, olha, a gente rezou isso a vida toda. É a nossa fé simples. Lex orandi, lex credendi. Então, e ela depois, ela é eclesial. Uma oração litúrgica ela não pertence a mim. Não pertence ao Papa. Não pertence ao padre. Não pertence a ninguém. A gente, seguindo o Romano Guardini, que eu li, né, esse grande homem, um grande teólogo, um grande homem espiritual do início do século XX, ele vai nos dizer que na oração litúrgica não sou eu que rezo. Não é o meu eu. É o eu da igreja que reza. Então eu vamos dizer assim, eu de uma certa forma sacrifico o meu eu para que eu viva dentro de uma comunidade. Quando a gente vai para a missa,
quando a gente vai para a liturgia das horas, quando a gente reza, por exemplo, a liturgia das horas, mesmo que seja acompanhando no canal, o que acontece? Você vai ter que sacrificar o seu gosto próprio. Provavelmente, vocês que assistem muito, ou participam da oração, tem vozes que você gosta mais, tem vozes que você gosta menos. Tem melodia do salmo que você gostou mais, outras que você gostou menos. Hinos que mudaram e você diz, poxa, eu preferia aquele outro. Mas é como na missa também. Eu preferia, é tão bom quando é o período da Páscoa. Aí tem gente que gosta mais do Advento. Mas nós sacrificamos esses gostos todos para rezar junto com a igreja. Quando eu vou à missa, eu sacrifico todos os meus gostos. Se alguém me conhece pessoalmente, sabe que uma das poucas coisas, muitas coisas que eu não gosto de fazer na missa é fazer qualquer coisa na missa. A mim é uma coisa desagradável fazer qualquer coisa na missa. Se eu pudesse, eu rezava a missa num buraco, num negócio, na qual eu não participaria com todo mundo. Olha, sem ver ninguém, sem falar com ninguém, sem ninguém se dirigir a mim, sem nem eu ter que fazer nenhuma coisa. Mas César, eu posso celebrar assim? Posso participar assim? Não. Então o César sacrifica o temperamento dele para participar de uma liturgia que é comunitária, não pertence a mim, nem pertence ao padre, nem pertence à comunidade. É a igreja de Cristo que está rezando, é a esposa de Cristo que está rezando. Eu sacrifico o meu eu com meus gostos, com meus egoísmozinhos, com meus gostinhos ou então gostamos também de coisas que a gente gosta muito, e para rezar a liturgia. Então a liturgia é eclesial, por natureza, por essência. Então assim nós compreendemos o que é a oração litúrgica. Então aprendemos que liturgia é oração, diálogo com Deus. É comunitário, nós rezamos sempre em comum. Mesmo que, querido irmão, que você reze a liturgia das horas sozinho. Mesmo quando você está aparentemente sozinho, você está rezando junto com a igreja. Por isso você tem que obedecer o horário e por isso você tem que obedecer as orações que estão ali. Isso te faz rezar junto com a igreja toda, mesmo que você esteja no seu quarto sozinho rezando. Então, essa é a dimensão. Ela é comunitária. Depois ela é uma oração litúrgica, porque ela tem um rito, ela tem um formulário e ela é uma oração oficial. Ela é oficial por quê? Porque ela é canônica, porque ela é dogmática. E porque ela é eclesial. Não é o meu gosto rezando. Então, isso que é a oração litúrgica que nós compreendemos. E quando compreendemos que a oração é litúrgica, do seu sentido pleno, né, que ela obedece todas essas normas, essas rúbricas, tem todas essas características, nós vamos compreender aonde se encaixa a liturgia das horas. A liturgia das horas se encaixa no ano litúrgico. Certo? Então, para que a gente entenda bem que a gente está rezando a liturgia das horas, a gente tem que compreender que a liturgia das horas vai se encaixar dentro de um ano litúrgico. Quando você diz assim, eu vou rezar as laudes da onde? Quando eu digo, eu vou rezar as laudes do quarto domingo da Páscoa, do ano A. Então eu estou sabendo qual ano, que é o domingo, e que é no domingo de amanhã, Então nós vamos compreender. Então nós vamos tentar agora apresentar para vocês, para tentar não apresentar com um folhetinho assim, pendurando, né? Vou apresentar para vocês o ano litúrgico, na verdade a divisão do ano litúrgico em três anos, né, o ano litúrgico, ano A, B e C, que na verdade até o Concílio Vaticano II, só existia, vamos dizer assim, o ano A. Era um ano litúrgico só. E no Concílio Vaticano II foi pedido para que a igreja dividisse em 3 anos, em 3 formulários distintos, ano A, ano B e ano C. E é isso que você já começa a ver na telinha aí, né? O ano A, o ano B e o ano C. Vou olhando aqui, porque eu preciso olhar também para a telinha que eu estou vendo aqui. Então vocês estão vendo aí
Essa, vamos dizer, quase com uma molinha, essa espiral que vai subindo. São os anos litúrgicos que são divididos ano A, ano B e ano C. Como foi visto, como foi pedido, melhor dizendo, pelo Concílio Vaticano II no seu documento Sacrosanto Concílio. Ele pediu que, para que a Igreja pudesse usufruir melhor da leitura das Sagradas Escrituras. Então, para que, por exemplo, um fiel que fosse à missa aos domingos, durante o período de 3 anos, pelo menos, ele tivesse lido o Evangelho, as partes fundamentais do Evangelho todo. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Para que as passagens principais e quem vai assistindo também diariamente pudesse participar, compreender. Então, a igreja fosse, vamos dizer, oferecida um banquete das Sagradas Escrituras com maior largueza. Por isso foi dividido dessa forma, como vocês estão vendo aí. O ano litúrgico é dividido em ano A, B e C. No ano A, é privilegiado nos domingos o evangelista Mateus, que foi o ano do ano passado. Vocês estão vendo aí, o ano A começa no Advento. Vai subindo aí. Primeiro domingo do Advento. Isso. Aí vai subindo, Natal. Depois, você vai subindo, vai ter a Quaresma, Páscoa. Depois, Pentecostes. Cristo Rei. Acabou o ano. Advento do próximo ano, ano B. Que o evangelista é o evangelista Marcos. O ano B é o que nós estamos agora celebrando, o ano B. E aí de novo, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, Pentecoste, Cristo Rei, ano C, que o evangelista é Lucas. De novo, vocês estão vendo que está sempre subindo, porque nós estamos em direção a quê? A parousia, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é a divisão. Quando você vai estudar, quando você vai rezar a liturgia das horas, por exemplo, se você pega o livro da liturgia das horas, se você pega cada domingo, se você vamos pegar aqui um domingo, quando tem o domingo, ele vai colocar aqui sempre as possibilidades de antífona do ano A, do ano B e no ano C. Então, vai ser colocado sempre aqui, ano A, ano B e ano C. Antífona do Evangelho. Por quê? O Evangelho de cada domingo vai mudar. O quarto domingo da Páscoa é uma leitura num ano, outra leitura em outro ano e outra leitura em outro ano. Por isso, a antífona do cântico evangélico vai mudar por causa do ano A, no ano B e no ano C. Então, quando você está aqui, quem usa o livrinho tem que sempre se atentar em que ano você está. Então, para se localizar, você tem que ver se você está no ano A, B ou C. Então, estamos no ano B. Agora, nós vamos para o próximo slide, aonde nós vamos falar do ano, já fizemos A, B e C. Agora, vamos nos parar em um ano, a qual a gente vai apresentar a realidade do ano litúrgico. Então, o que é o ano litúrgico? Preste atenção que não é só uma dimensão catequética, da gente ficar lembrando as coisas que aconteceram que Jesus fez. Mas nós celebramos o ano. O que é isso? Nós atualizamos, nós fazemos memória do Natal todo ano, para que Jesus possa nascer de novo. Então a gente faz memória para que aconteça de novo. Então todos os anos a gente celebra a festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós celebramos esta festa, o que é que acontece? Você faz memória e atualiza. Por isso que na liturgia das horas vai dizer, hoje Jesus se transfigurou no monte. Hoje Jesus convidou Pedro, Tiago e João. Então nós celebramos. Não é simplesmente uma aula catequética, só para a gente lembrar, viu, que Jesus nasceu, só para a gente lembrar que Jesus morreu. Não, nós celebramos. Cristo continua presente, agindo na história. Nós celebramos os mistérios de Cristo. E os mistérios de Cristo são atualizados quando nós celebramos. Quando a gente quer uma explicação melhor sobre isso, é muito importante, talvez, naquela série sobre o Apocalipse, a gente fala sobre isso, dessa questão da Jerusalém Celeste, quando nós celebramos aqui na Terra, e também na realidade da Semana Santa deste ano também, eu falei
no Retiro de Semana Santa, sobre essa realidade da liturgia celeste e a liturgia terrena com a Jerusalém antiga. Essa coisa, celebrar o antigo para se fazer esse presente no novo. Então agora vocês já começam a ver aí o ano litúrgico no ciclo dele, como ele é colocado no ano, onde nós celebramos Cristo. E vocês vão ver no centro dele o Cordeiro Pascal como uma cruz. Na verdade, a cruz, e dentro dessa cruz, o Cordeiro Pascal, que é o centro do ano litúrgico. Então agora vocês já estão vendo o Cordeiro aí. Você está vendo o Cordeiro aí de pé, como que imolado, o alfa e ômega, o princípio e o fim. E a cruz, porque aí é o ano litúrgico. O que é o ano litúrgico? O centro do ano litúrgico é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a cruz e por isso o Cordeiro. A cruz simboliza a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e o Cordeiro de pé, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então todo o centro do ano litúrgico é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual deriva todas as outras festas. E então nós temos duas formas de você ver essa realidade, onde nós celebramos como chama, do tempo e o santoral. Se você também, quando está rezando a liturgia das horas, mesmo que seja com um livrinho, ou você está com o seu celular usando o aplicativo, muitas vezes o aplicativo vai perguntar, você vai celebrar o tempo litúrgico, ou você vai celebrar o santoral, a memória. Certo? Então existe o centro é o tempo litúrgico e também dele e o santoral. O que é o santoral? O centro da liturgia é a Páscoa de Cristo, é celebrar a Cristo, é o tempo litúrgico. Por isso que ele tem preeminência, preferência sobre todas as outras coisas. Se um santo qualquer a festa dele cai no domingo, nós não celebramos. Se qualquer outra festa cai no tríduo pascal, nós não celebramos, porque ela é a principal. Mas nós celebramos o santoral, a festa de Santa Teresa, São Francisco, Santo Agostinho. Por quê? O santoral nos lembram os frutos do mistério de Cristo, da celebração do mistério de Cristo. Então, está aí o centro, o Cordeiro, e aí vocês vão ver, começa em cima, vocês vão ver logo em cima, que está lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto domingo do Advento, que está ali de roxo. Vem ali branco o Natal do Senhor, todas as festas do Natal. Não sei se vocês estão vendo direitinho aí, todas as festas. Se vocês estão vendo, se vocês conseguem ver bem, diga aí que estão vendo bem, para ver as festas bem visíveis, os nomes, tudo, se não as cores. Depois nós temos um pequeno espaço de tempo comum, os primeiros domingos do tempo comum, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e depois vem a quaresma. É o que nós lembramos há pouco tempo, Vem começando com a quarta-feira de cinza, até o domingo de Ramos, que começamos a Semana Santa. E aí tem o parte central, que vem aí o tríduo pascal, que é o centro da nossa fé. E aí vocês podem olhar aí onde é que nós estamos hoje. Que dia é hoje do mês? Dia 8 de abril. Dia 8 de abril de 2021, O ano acertei também, Vamos lá. 2021, aonde nós estamos? Na oitava da Páscoa. Se eu vou rezar a liturgia das horas, eu vou ter que pegar aqui tempo pascal. Aí depois vai ter oitava de Páscoa. Se vocês estão vocês estão rezando, estão certeza, todo mundo aqui acompanha o nosso canal, está rezando junto com a gente a liturgia das horas. Vocês já notaram que está se repetindo nas orações? Na verdade, os salmos. É quase igual. Por que nós estamos repetindo? Não somos nós, viu? É porque que nós é a igreja. Por que a igreja repete? Porque a oitava da Páscoa é como se fosse um dia só. Quando você está rezando hoje, a quinta-feira, as completas da quinta-feira, você está rezando as completas do dia da Páscoa. Não sei se vocês prestem atenção também na missa,
na missa, na hora do prefácio da oração eucarística, o padre, quando está celebrando, ele diz: a tua Páscoa que nós estamos celebrando hoje. Ele diz hoje. A partir de segunda-feira no tempo pascal, o tempo que nós estamos vivendo. Mas agora é como se fosse no dia. Como se fosse não, é o dia. A oitava significa que nós estamos vivendo 8 dias como se fosse um só. E por isso nós repetimos todos os dias, os salmos de solenidade. E de solenidade pascal. Porque estamos num domingo gigante. De domingo passado até o domingo que vem, é um domingo só, oitava da Páscoa. 8 dias como se fosse um só dia, para que a gente possa usufruir da imensa, gigantesca graça da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo mundo está dizendo que está vendo direitinho. Depois disso, olha, vai ter aí Pentecostes, encerra o tempo da Páscoa. Antes do Concílio Vaticano tinha a oitava de Pentecostes, tinha 8 dias para celebrar Pentecostes como se fosse um único dia, mas foi suprimida pela reforma do Concílio Vaticano II, né? E ficaram só 2 oitavas, Páscoa e Natal. E aí vem o tempo comum, um longo tempo, vocês estão vendo aí, né? Verdinho, 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 até chegar Festa de Cristo Rei, o último domingo do ano litúrgico. Aonde nós... Do tempo comum. Do ano litúrgico também. E aí encerramos, e aí no Advento começamos o ano todo. Então, essa imagem é para a gente ter claro do que significa, o que é o tempo litúrgico, e você, para celebrar bem. E a gente vai precisar usar isso. Na próxima aula eu vou começar a dar as divisões, laudes, vésperas, completas. Então você vai ter que se achar. Primeiro você se acha se você está no ano A, B ou C. Depois você precisa se achar que tempo da igreja você está vivendo. Eu estou quaresma, em Páscoa. Depois eu preciso achar, e o horário? É manhã, tarde ou noite? Se for manhã é laude, se for tarde é vésperas, se for noite é completas. Então se eu disser basicamente para alguém, e sabia que os homens antigos, eles pensavam assim, a vida deles giravam dessa forma. Quando é que eles viviam ao redor, por exemplo, do mosteiro, e o mosteiro tocava o sino nos horários, aí eles diziam assim, que horas a gente se encontra para tomar um cafezinho? Eles diziam, na hora 9. Aí o sino do mosteiro fazia blém, 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 para os monges rezarem as horas 9. Aí a família ia lá tomar todo mundo café, tocava o sino, ia lá todo mundo para casa, tomar um cafezinho com um biscoitinho, um bolinho, uma tapioca, né, se fosse nordestino. Então, essa é as pessoas sabiam a hora que estava. Se você quer rezar bem, quer ser assimilado pela vida litúrgica, você precisa compreender isso. Compreender para ser inserido no tempo litúrgico. Para que você celebre bem o ano litúrgico. Então você saiba, eu estou no ano B, eu estou na quinta-feira da oitava da Páscoa. Agora, já me preparando quando terminar aqui, reza as completas. Porque é noite, já é a última oração. Então, estamos todos precisados, além do tempo. E aí eu dou o próximo passo, que é a compreensão. Na verdade, a compreensão do significado dos salmos. Porque eu disse logo no início da aula que a gente precisa compreender e entender por quê. Se os salmos são orações judaicas, quer dizer, do Antigo Testamento, por que a igreja usa? Em tudo, se já for prestar atenção, em qualquer oração, em qualquer celebração que a igreja faz, ela sempre coloca uma leitura bíblica e sempre ela coloca um salmo. É um salmo, e o ideal é que o salmo seja sempre cantado. Isso, a liturgia das horas, vamos dizer assim, 70% a 80% da liturgia das horas são a oração dos salmos. Mas na missa tem salmos. Se a gente vai para a vigília pascal, nós rezamos 7 salmos. Cantamos 7 salmos. Então, toda essa realidade, por que os salmos? E aí eu vou usar com vocês um documento da igreja que se chama Introdução Geral sobre a Liturgia das Horas. Então preste atenção, como eu disse para vocês, que
A liturgia das horas, ela é uma oração canônica. Até uma forma de chamar é a hora canônica das laudes. É a hora canônica, a hora da lei religiosa. Então, ela é regida por normas. Então, existe um documento, quando foi editado, lançado, publicado a liturgia das horas com as reformas do Concílio Vaticano II, aí vão vir todos esses documentozinhos aqui. Como eu já mostrei das outras vezes. Vai apresentar promulgação. A promulgação, aqui o decreto da Congregação do Culto Divino, a disciplina dos sacramentos, aí vem os decretos, tá. Tem todos os decretos, um por um, dizendo, aí depois o decreto aqui dizendo norma por norma. Depois ele tem um documento dizendo o que é laudes, o que é vésperas, o que é completas. Nesse documento. Se você tem este livro aqui, este livrinho, a primeira coisa dele é até aqui. Então, se você ler este documento, que é muito bonito, muitos dizem que é o documento mais bonito no sentido de escrito normativo da igreja, é esse daqui. É a introdução geral para a liturgia das horas. Se você pegar o missal do padre, também tem a mesma coisa, introdução geral ao missal. Então, que tem lá explicando para o padre saber que aquele documento está tudo chancelado e depois diz ali o que deve fazer, da comunhão, tem que ser dessa forma, faz aqui da liturgia das horas do mesmo jeito. Vai explicar a consagração do tempo, as súplicas, as intercessões, quem é que pode celebrar a liturgia das horas, quem é obrigado, quais são as horas, vão dizer as horas, como deve ser tudo aqui normatizado, porque é uma coisa canônica. E eu vou pegar uma parte deste documento. Isso é a partezinha que ele se dedica aos Salmos. Hoje eu vou falar com vocês sobre essa parte aqui dedica aos Salmos, que é, nesse documento, o número 100. Vamos dizer, o artigo 100 da Introdução Geral à Liturgia das Horas. Né? A Introdução Geral da Liturgia das Horas. Então, eu vou ler aqui, aquilo que está grifado, que eu preparei antes, e vou comentando. Ele vai dizer, na liturgia das horas, a igreja, para rezar, serve-se em grande parte daqueles esplêndidos poemas que os autores sagrados do Antigo Testamento compuseram sob a inspiração do Espírito Santo, quer dizer, os Salmos. Em razão de sua origem, os Salmos têm a virtude de elevar até Deus a mente das pessoas. Então ele diz, olha, os Salmos têm a virtude. O que é virtude? É a força. Ele tem a força de levar a mente para Deus. Despertar nelas piedosos e santos afetos. Então eleva a mente e piedosos afetos no coração. E ajudá-los maravilhosamente a agradecer na prosperidade. E dar-lhe na adversidade consolo e fortaleza de ânimo. Então o que é que os Salmos propõem? Ele tem a força de levar a mente para Deus, gerar piedosos afetos, ajuda a gente a agradecer a Deus quando a gente está na prosperidade e quando a gente está nas pandemias da vida, o que é que ele faz? Ele nos dá o consolo e ele nos dá a fortaleza de ânimo para não sucumbir à tristeza, ao desânimo. Então tudo isso é o que o Salmo faz. Vamos para o 102. O Espírito Santo, sobre a inspiração, sob cuja inspiração os salmistas cantaram. Quem acompanha o programa dos Salmos, que eu faço todo dia, você está vendo, né? O salmista diz, então, o Espírito Santo, sob a inspiração, cuja inspiração os salmistas cantaram, assiste sempre com a sua graça aquele que de boa vontade salmodia com fé. Então, quem reza com os Salmos, o Espírito Santo auxilia. Proferindo esses poemas. Mas, por outro lado, é necessário adquirir formação bíblica mais rica possível, sobretudo quanto nos Salmos. Cada qual segundo suas possibilidades, e assim compreender de que modo e com que método poderá orar corretamente
quem se serve dos salmos. Então, para rezar os salmos, não basta, meus queridos irmãos, a gente achar as melodias bonitas. Isso é bom, isso é legal. Mas ele está dizendo, não, precisa compreender. Por isso que no programa dos Salmos do dia, o que eu faço? Eu tento fazer com que você compreenda, primeiro, como a forma mais rudimentar dos salmos. Tem dias que eu uso a forma mais rudimentar dos salmos. Qual é? Agradecer a Deus. Adorar a Deus porque Ele nos criou. Eu digo, olhe para o céu, olhe para o céu, agradeça a Deus. Essa é a coisa mais, vamos dizer assim, mas é a religião na sua dimensão mais simples. É o básico. Mas tem dias que eu tento fazer com vocês um passo a mais. Eu tento fazer dessa oração aquilo que é próprio, que a gente vai ver aqui. Tornar a oração dos Salmos uma oração cristológica. É mostrar para vocês que Jesus rezou aqueles salmos. E que, na verdade, aqueles salmos se cumprem na pessoa de Jesus. E que nós rezamos num por Cristo, com Cristo e em Cristo aqueles salmos. Então veja naqueles salmos que existem salmos que são messiânicos, reais, que profetizam o Messias. Ou salmos que o próprio Jesus vai dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está rezando o Salmo 22. A gente compreender a dimensão cristológica dos salmos. Essa é, por natureza, o motivo pelo qual nós devemos rezar os salmos. Senão, vamos dizer assim, nós vamos viver a vida toda naquela coisa básica, como se fosse aquela criança que está aprendendo a alfabetizar. Obrigado, Senhor, pelo sol que nasce. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Isso é bom, isso é maravilhoso, devemos fazer isso. Como nunca vamos deixar de simplesmente andar e se movimentar ou ler uma frase. Mas é bem melhor quando a gente começa a ler uma página toda, um livro todo. Nós vamos desenvolvendo. A leitura dos salmos precisa ser compreendida. E foi uma graça muito grande, que quase que meio que sem perceber, as duas coisas nasceram quase que juntas. A liturgia das horas, que nós rezamos aqui no canal, e também o programa O Salmo do Dia. Porque os salmos é 60%, 70% da liturgia das horas. Então, se eu aprendo o sentido dos salmos, e o sentido cristológico deles, e consigo levar meus afetos a Cristo, e rezo ele numa dimensão cristológica para os salmos, então o bonito é você compreender que nesses dias a gente rezou aquele salmo que é o salmo pascal por excelência. A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou-se a pedra angular. O que é a pedra? Jesus é a pedra. Que os pedreiros rejeitaram. Quem são os pedreiros? O povo de Israel, as autoridades rejeitaram. E se tornou-se a pedra angular, que é a pedra que dá sustento à construção, que é o que? A ressurreição. Então, a pedra que os pedreiros rejeitaram, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, se tornou pedra angular, a ressurreição. É a recriação de toda a criação. Então, é essa forma que nós vamos desenvolvendo de ler os salmos, que vão nos ajudando a rezar de forma. É isso que o documento diz, olha, não basta. É necessário adquirir formação bíblica mais rica possível, sobretudo quanto aos salmos. Então, na medida da possibilidade de cada um entender o que está passando. Mais adiante, agora já no número 106, o documento vai nos dizer: na liturgia das horas, quem salmodia não o faz tanto em seu próprio nome. É aquilo que a gente já viu nas introduções, que é uma oração litúrgica, então ele é oficial, ele é eclesial. Mais do que comunitário, ele é eclesial, não pertence, nem a comunidade reunida é dona dela, então é eclesial. É o eu da igreja que reza. Quem é o eu da igreja? A esposa de Cristo que reza. E nós estamos inseridos nisso. Como em nome do corpo de Cristo. E ainda na pessoa mesmo do próprio Cristo. Então, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aquele que tem isso bem presente, resolve as dificuldades que possam surgir ao perceber que os sentimentos do seu coração, enquanto salmodiam, discorda dos afetos que o salmo expressa. Ele diz, olha, se você entende que, por exemplo, que é a igreja e é Cristo que reza,
Mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu tenha perdido um ente querido, mas se eu estou na oitava da Páscoa, eu rezo aqueles salmos, alegres e louvando a Deus, porque eu estou rezando junto com a igreja, celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrou do mal principal, que é a morte eterna, a perdição eterna. Porque por mais doloroso que nós percamos alguém mais querido do mundo, o pior seria imaginar que se Jesus não tivesse morrido, essa pessoa não tinha possibilidade de ir para o céu. Isso sim seria um desespero sem fim. Mas nós estamos livres da tristeza substancial, da tristeza total. Só existe uma tristeza total, a perdição eterna. O resto não é tristeza total. São dores, sofrimentos. Nós choramos. Mas mesmo assim, mesmo como diria Santa Teresinha, eu sorrio mesmo lágrimas vertendo. Por quê? Porque eu rezo junto com a igreja. Ele está dizendo aqui, olha, quem entendeu que está rezando oração litúrgica, sabe que muitas vezes vai estar triste e vai rezar salmos alegres. E o contrário também é verdadeiro. Vai estar um dia morrendo de alegria e os salmos estão como o Salmo 88, Senhor, tu me colocaste na cova mais funda, fui abandonado pelos meus inimigos, sou esquecido de todos, mas aquilo ali, primeiro é Cristo, que foi viveu aquilo ali. Depois é a igreja, porque sempre haverá alguém na igreja que estará sofrendo. E o que ele vai dizer aqui, São Paulo nos ensina, a liturgia nos ensina a alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Por exemplo, estando triste e cheio de amargura, cantar um salmo de júbilo, ou estando feliz, cantar um salmo de lamentação. 109 ele vai dizer, quem salmodia em nome da igreja deve prestar atenção ao sentido pleno dos salmos, e especialmente ao sentido messiânico. E este é o segredo da liturgia das horas. O segredo da liturgia das horas é perceber o sentido messiânico, profético dos salmos. Especialmente o sentido messiânico, em virtude do qual a igreja adotou o saltério. Por que a igreja adotou o saltério? Um livro do Antigo Testamento. Porque viu naqueles salmos uma prefiguração da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa entender que o centro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. A igreja vive para falar, para celebrá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, para anunciá-lo, para obedecê-lo, para amá-lo. Todas as opções da igreja são direcionadas para Cristo. Então a igreja acolheu os salmos por quê? Porque viu nos salmos que os salmos apontavam profeticamente para nosso Senhor Jesus Cristo, que se realizam na pessoa de Cristo, que elas podem ser realizadas no por Cristo, com Cristo e em Cristo. Era preciso, e foi enfatizado pelo próprio Cristo Senhor, que disse aos apóstolos. Isso daqui a gente leu ontem na liturgia, no evangelho de ontem, quando os discípulos de Emaús andavam tristes. E Jesus vai dizer isso daqui, ó. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, meu querido irmão, você só reza a liturgia das horas se você tem uma compreensão de que os salmos se realizam na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos rezando uma oração que aponta para Cristo. Não é suficiente, é válido, porque Deus acolhe tudo. Mas aí tem o salminho lá dizendo assim, obrigado, Jesus, porque pelo sol, pela lua, obrigado pelo sol, pela lua. Isso é, vamos dizer assim, é o sentido mais básico. Mas nós só rezamos liturgia das horas mesmo, quando compreendemos na salmodia. E por isso eu repito, o programa dos salmos tem importância fundamental, catequético, mistagógico, para a gente pegar os salmos e aos poucos percebendo que aqueles salmos são lidos numa nota cristológica. Enquanto nós não rezamos a liturgia das horas de forma cristológica, nós estamos rezando uma piedade
bonita, tem o seu valor, mas ainda não estamos vivendo ela na sua dimensão litúrgica. A plenitude dos salmos é ler de forma que compreendemos que os salmos se realizam. É por isso que elas foram acolhidas. E continua ainda no 109 dizendo, seguindo esse método, os santos padres entenderam e comentaram todo o saltério. Por isso que Santo Agostinho comentou o salmo, todos os salmos, são 2 volumes gigantes nessa dimensão, como profecia a respeito de Cristo e da Igreja. Com esse mesmo critério, foram escolhidos os salmos na liturgia, para que elas fossem celebradas e rezadas de uma forma mais plena e mais completa. E assim, meus irmãos, chegamos a esse caminho, o final dessa segunda aula, sempre relembrando esse ponto fundamental, é uma oração litúrgica, a liturgia das horas. Se você conhece alguém que reza a liturgia das horas e não sabe ainda, não entendeu ainda aprofundado o que quer entender o ano litúrgico, o que é a liturgia, passe esse vídeo também para essa pessoa, para que mais e mais pessoas possam conhecer e rezar melhor e adorar mais e melhor o nosso Senhor Jesus Cristo.